Oi, gente. Eu preferi estar falando da vitória do São Paulo sobre o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Eu preferia não estar falando desse assunto, mas o Daniel Alves deu várias declarações altamente polêmicas depois da vitória do Ouro Olímpico. E eu vou fazer um comentário ponto a ponto, porque tem alguns aspectos da declaração do Daniel Alves que mostram um grande equívoco de parte dos torcedores brasileiros. E ele, vamos combinar, ele é um cara que não se expressa muito bem com as palavras. Né? O Daniel Alves é uma figura que realmente é, vai mal nas palavras. Né? Quando o microfone chega nele, normalmente ele se atrapalha. E nesse caso, ele realmente foi muito mal em vários pontos e a gente vai falar. Vai falar também dos erros da diretoria, porque se a diretoria está devendo dinheiro a ele e tem que honrar contratos, né? Então, por exemplo, assim como o trabalhador que ganha um salário de R$ 1.000, de R$ 2.000 e a empresa falha, o trabalhador tem o direito de reivindicar, mesmo o Daniel Alves que está ganhando milhões de reais. Se o São Paulo assinou o contrato dizendo que ia pagar, tem que pagar. Essa é uma questão separada das coisas erradas que o Daniel Alves falou, né? E nós vamos ponto a ponto examinar o que é que o Daniel Alves falou aqui. Essa reportagem aqui traz tudo, né? Diz que falhou comigo, peço que me respeite. Eu não sei se o São Paulo desrespeitou o Daniel Alves, né? Ele disse o seguinte: vamos lembrar também o contexto de que parte da torcida do São Paulo, e é bom lembrar que foi parte, não foi toda a torcida, criticou muito o Daniel Alves por ir à Olimpíada e deixar o clube nesse momento de decisões. Eu sou da posição que, olha, se o cara quer jogar uma Olimpíada, se foi convocado, eu acho que o clube deve permitir. O clube faz. O clube não deve impor dificuldades a isso. E o Daniel Alves o próprio reconheceu que o clube. Tem uma outra reportagem da UOL que eu vou deixar nos comentários fixados, que ele reconhece que a diretoria do São Paulo não criou dificuldades para liberar ele, né? Mas vamos lá. Disse Daniel Alves: não acho que abandonei o São Paulo, muito pelo contrário, estou representando o São Paulo também. Verdade. Quando cheguei ao São Paulo, deixei bem claro que ia devolver o São Paulo para o mundo. Aí já disse bobagem. O São Paulo é um clube muito maior do que o Daniel Alves. O Daniel Alves não tem o poder de devolver o São Paulo para o mundo. Né? O mundo ia começar a falar do São Paulo. O mundo nunca deixou de falar do São Paulo. Porque o mundo me tinha, ou porque o São Paulo me tinha. Deus do céu, que arrogância, que bobagem. Sim, Daniel, você foi uma contratação importante. Sim, você é importante. Sim, você é um jogador muito vitorioso, cheio de títulos, um lateral de muita qualidade. Mas você não é maior do que o São Paulo e não foi exclusivamente por causa da sua contratação que o São Paulo voltou às manchetes. Inclusive, o São Paulo foi campeão paulista nos jogos finais sem a sua presença. Né? Você participou da campanha, mas você não estava ali nas finais, porque estava machucado, não foi culpa sua. Mas enfim. Eu sou um atleta do mundo e sempre representando os clubes em que estou. É sempre feio quando a própria pessoa fica dizendo essas coisas, né? Eu sou um atleta do mundo e tal. Uma arrogância desnecessária. Me lembra muito algumas declarações do Neymar. Talvez por isso que o Daniel e o Neymar se identifiquem tanto, né? Com declarações com esse nível de arrogância, né? Depois ele disse: o São Paulo falhou muito comigo e era um momento que eu tinha de escolher pelo São Paulo e por defender meu país. E sempre vou representar meu país e, por tabela, representar o time. Aí ele começa a misturar as coisas. Né? O São Paulo falhou com ele. Não, uma diretoria de São Paulo pode ter descumprido contrato com você, Daniel. E essa diretoria poderia ser criticada, inclusive por você, por causa disso. Inclusive publicamente. Você não fez isso no passado, mas está fazendo agora da forma errada. Vou te ensinar. Você deveria ter dito algo do tipo: olha, a diretoria está devendo dinheiro. Fez contrato comigo, não pagou. Isso não é certo. Respeito muito a torcida, respeito muito a instituição de São Paulo, mas a diretoria errou. Se o Daniel fala isso, a maioria dos torcedores do São Paulo, que são minimamente, digamos, racionais, e até torcedores em geral, iam dizer: pô, Daniel tá com a razão.
O Daniel tá certo. Não é desrespeito à torcida, nem desrespeito ao clube, exigir que o clube pague aquilo que se comprometeu. Mas aí ele mistura negócio de escolher pelo São Paulo, defender o país. Ora, se ele queria jogar a Olimpíada é um evento que é raro, acontece de 4 em 4 anos. A última chance dele ganhar um grande título pela seleção, talvez ele vá para a Copa do Mundo. Aí eu já acho um pouco mais difícil. Mas enfim, pode ser que vá na reserva, não é? Enfim. E como o Brasil não tem um lateral direito tão grande, existe essa possibilidade, mas eu acho que ele mistura as coisas aqui. As pessoas falam porque não conhecem minha dedicação, entrega e respeito com São Paulo, sendo que São Paulo muitas vezes falhou comigo e eu não falho com São Paulo. Daniel, quem falhou com você não foi o São Paulo. Quem falhou com você pode ter sido uma diretoria do São Paulo que é transitória. É complicado, viu, gente? Aí a reportagem lembra que ele chegou com. E o São Paulo tem uma dívida superior a 10 milhões de reais. E como eu disse, é absolutamente legítimo que ele cobre essa dívida, que ele critique a diretoria por não pagar. Totalmente legítimo isso. Aí ele disse: o São Paulo tem pendências comigo e não fui à imprensa falar disso, porque respeito o momento do clube. Respeito que o São Paulo está atravessando, mas também gostaria que o São Paulo e os São Paulinos me respeitassem também. Porque tudo que se fala são inverdades. É muito difícil estar no São Paulo representando o São Paulo, sendo que São Paulo não se comporta como eu me comporto. O São Paulo, a diretoria do São Paulo, que tem essas pendências e que errou com você, liberou você para ir para a Olimpíada sem dificuldades. Né? Tem pendências e você não quis falar isso na imprensa, é uma escolha sua, mas você teria todo o direito de reclamar das pendências do clube do ponto de vista financeiro com você, que é uma responsabilidade da diretoria, que pode ter feito promessas que não poderia cumprir e errou. E você teria todo o direito de reclamar em relação a isso. Isso não faz de você, na minha opinião, mercenário. Tem torcedores que falam assim, mas o jogador não está fazendo caridade para o clube, ele é um funcionário do clube. E o clube, uma vez que contrata, tem que pagar. Mas aí ele mistura e fica colocando instituição na jogada, não consegue separar a diretoria atual do clube. É confuso, né? Aí ele fala: a única coisa que eu quis foi realizar meu sonho de jogar no São Paulo. Quando a torcida foi me receber, e sou muito grato a tudo isso, a única coisa que falei é que nós juntos íamos tirar o São Paulo da fila. E nós, dentro do São Paulo, conseguimos tirar o São Paulo da fila. Vamos lá. Ok, o São Paulo saiu da fila do Campeonato Paulista. Foi legal, vale comemorar. Ok, é legal. Ganhou do Palmeiras, grande arquirrival. Mas é um título de importância, vamos combinar, menor. Seria muito mais importante agora o São Paulo ganhar uma Libertadores, ganhar uma Copa do Brasil, títulos mais difíceis e mais importantes. A Copa do Brasil o São Paulo nunca ganhou. E a Libertadores, um título o mais importante do continente. Né? E aí ele diz: assim como eu respeito São Paulo, peço que São Paulo me respeite, porque tudo que eu faço pelo São Paulo não está ao alcance do que o São Paulo faz por mim. Ele fica tratando a diretoria como se fosse o São Paulo. Esse é um equívoco enorme do Daniel Alves. Enorme. A diretoria representa o São Paulo nesse momento e pode ter errado em promessas ao Daniel. E que pode ser criticada. E que se não está cumprindo o contrato, está errada. Mas aí ele trata da instituição e fala do São Paulo e fala que ele ia devolver o São Paulo ao mundo. Isso daí é quase um delírio megalomaníaco do Daniel. É de um egocentrismo gigantesco. Olha a manifestação da diretoria. A diretoria de São Paulo está focada na disputa do Brasileiro, da Libertadores e da Copa do Brasil, mas não pode deixar de parabenizar a equipe brasileira que ganhou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. Felicitamos também o lateral direito Daniel Alves, nosso representante, que contou com todos os esforços do clube para se recuperar de lesão após desfalcar o time na final do Paulistão, coisa que eu disse aqui, e conseguiu defender a seleção com excelência. Seguimos com as atenções voltadas para a partida desse sábado, que São Paulo ganhou,
contra o Atlético Paranaense e também para os duelos com o Palmeiras pela Copa Conmebol Libertadores, competição que buscamos nosso quarto título. O jogador deve deixar o Japão com o restante da delegação, aí tem os detalhes, né? Enfim, o meu comentário final sobre isso é o seguinte. O Daniel Alves, ele está correto em cobrar a diretoria para cumprir o contrato, mas está errado em falar do São Paulo enquanto instituição e misturar as coisas. Ele está correto em criticar parte da torcida que chamou ele de mercenário, ou parte da torcida que diga que ele abandonou o time. Eu acho até que a torcida tem o direito de ter a sua opinião, e ele tem o direito de ter a opinião que é mais importante nesse momento, defender o Brasil em uma Olimpíada. Todas as duas opiniões, ok. Direito às suas opiniões. Não vejo problema. Agora, ele está delirante, megalomaníaco, uma coisa de uma arrogância doida, dizer que ia devolver o São Paulo ao mundo, que o mundo tem ele e tal. E esse comportamento de parte dessa geração do futebol, que é a geração Neymar, Daniel Alves, esse pessoal, Neymar é até mais jovem do que o Daniel, mas tem esse comportamento. É um comportamento que tem também influência sobre a sociedade, parte da juventude se comporta dessa forma. É uma coisa horrorosa. É de uma pequenez, é de uma arrogância absolutamente lamentável. E eles que são grandes jogadores de futebol históricos, o Daniel Alves é um jogador de futebol histórico na seleção brasileira e na história do futebol, na história do Barcelona, eles se apequenam, eles ficam menores quando se comportam assim. E é o que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobino, canal Doutor Tech Gamer. Aqui a gente fala de futebol real e virtual, games, tecnologia, cultura pop e muito mais. Espero que você se inscreva e assista o conteúdo diversificado que temos aqui no canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.